Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É terça-feira, é dia 25 de outubro de 2022. É contagem regressiva. Segundo turno das eleições no Brasil e na Paraíba. E você ligado aqui na programação da sua TV Arapuã, acompanhando ao vivo seu Rede Verdade, que traz aí as notícias da política no estado, de olho nas eleições 2022. No programa de hoje, além das informações que a gente vai trazer aqui, você acompanha um bate-papo meu com Melchior Naelson Batista da Silva. Eu estou falando do deputado estadual reeleito, deputado Chior, reeleito aí para mais um mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba. Vamos saber o que ele está achando, como é que foi essa jornada dele até conquistar aí o novo mandato e o que ele está achando aí da conjuntura nacional e local nessa disputa para o governo da Paraíba. Para a gente começar logo com o prefeito Cícero Lucena, que hoje num evento aqui em João Pessoa falou sobre as ameaças dos candidatos que em 2024 vão querer ser candidatos a prefeito de João Pessoa, entre elas o pastor Sérgio Queiroz, que esteve aqui no Frente a Frente e fez algumas declarações também. Eu tenho uma preocupação de prestar um bom serviço à população de João Pessoa. Fazer o que nós estamos fazendo na saúde, onde a saúde de João Pessoa hoje é referência em área de tecnologia. A educação de João Pessoa também em área de tecnologia. Você vê uma educação que é a única capital do Brasil que tem atendimento de autistas. Quer dizer, estamos fazendo uma saúde, uma educação também humanizada. Vamos treinar e qualificar os nossos alunos, vamos colocar a segunda língua para que prepare ele para um futuro mercado de trabalho. Temos o cuidado de agora que atendemos todos os alunos a partir da 6ª série, vamos baixar para a 4ª série, recebendo o tablet em casa, com a preocupação de que os pais não poderiam comprar a internet para esses tablets e estando dando, se preocupando em transformar João Pessoa na capital do esporte do Nordeste, a cidade que cada vez mais aumenta o índice de ocupação dos leitos dos hospitais pelo trabalho local, pelo trabalho também de divulgação lá fora, ou seja, gerando emprego, gerando renda, buscando distribuir melhor essa renda, vai caber aquele que é o legítima pessoa que vai decidir o que ele quer para o destino do estado, como é o caso agora, ou futuras eleições do município. Bom, todos têm direito de dizer que quer ser prefeito. Precisa que o povo queira que ele seja o prefeito. Tá aí, você sabe por que Cícero Lucena está dizendo isso aí? Porque ontem aqui no Frente a Frente da TV Arapuã, o pastor Sérgio Queiroz esteve aqui, ele que foi candidato ao Senado da República, teve mais de 230 mil votos, a maioria deles, quase metade deles, aqui na capital. Foram mais de 106 mil votos aqui em João Pessoa, onde ele foi o candidato ao Senado mais votado, ganhou de Efraim Filho, de Ricardo Coutinho, de Poliana Dutra aqui na capital. Ele disse que se sente sim legitimado para poder disputar a prefeitura em 2024. Vamos ver como é que foi aí no Frente a Frente ontem. Você saiu legitimado da campanha, é o seu sentimento do primeiro turno das eleições de 2022, com os seus 106 mil votos em João Pessoa, como um potencial pré-candidato ou pretenso candidato a prefeito dessa cidade? Olha só, ser prefeito da sua cidade natal, no meu caso é a cidade natal, né? Eu nasci em João Pessoa, é sempre uma honra. Isso não significa dizer que eu queira essa função para mim. Agora, depois da eleição, aliás, no dia do resultado, vocês da Arapuã, repercutiram isso. Sim. A surpresa que foi o fato de eu ter ganho na capital, inclusive ganho da candidata do prefeito e do governador, foi Poliana, ganho de Ricardo, que não deixa de ser uma lenda política, e ganhando do próprio Efraim, que foi o vencedor, mas ficou em 4º lugar na capital. Ou seja, isso mostrou uma força sobrenatural da nossa campanha, né, com 28% dos votos. Veja bem, na última eleição de prefeito, o prefeito Cícero, no primeiro turno, ele teve 22% dos votos. Se a gente estivesse falando de um primeiro turno aqui, você já teria mais. Eu teria 28% dos votos. Então, todo mundo que se encontra comigo, né,
diz isso, ó, você tem que ser o prefeito. Você teve votação que o habilita, que o cacifa, né? Você fez uma campanha limpa, as pessoas se envolveram. Nós ganhamos em todas as zonas eleitorais. Olha aí, e o deputado Valber Vigolino, horas antes, no Rede Verdade, aqui no Rede Verdade, também confirmou que tem pretensão de ser candidato a prefeito de João Pessoa. João Pessoa é o cabe dele, mas também ele citou aí a capital. Pensando nas eleições de 2024, o pastor Sérgio Queiroz ontem, no Frente a Frente, declarou e admitiu que se pintar aí uma opção dele assumir uma secretaria no eventual governo Pedro Cunha Lima, ele está ali pronto e toparia. No eventual governo Bolsonaro ou no eventual governo Pedro, você chamado para Bolsonaro lá para algum ministério para voltar a atuar em Brasília, ou num órgão, numa função aqui no estado da Paraíba, e no eventual governo Pedro, chamado para ser secretário, você está pronto para dizer sim a algum desses dois eventuais convites? Esses 3 anos em Brasília foram muito bacanas, mas eles foram muito estressantes, Luiz. Você ser titular de uma pasta é mesmo que você entregar ali a sua vida ao serviço público, especialmente no meu caso, que como procurador de carreira eu não tenho vantagem financeira alguma. Quando eu estive em Brasília eu não tive vantagens financeiras a mais. Vou trabalhar muito mais, mas eu vou ganhar mais. Não, em razão da composição do meu salário como procurador, que já me coloca em uma posição de teto. Então, sob esse ponto de vista, eu não tenho vantagens. Sob o ponto de vista de saúde, eu também não tenho vantagens. Brasília, talvez fosse mais difícil tomar essa decisão. Eu vou ser avô agora, já no início do ano, meu filho mais velho. Eu vou ter um neto meio brasileiro e meio americana, a minha nora é americana. Eu tenho esse plano, eu quero me dedicar mais a ensinar na faculdade, a treinar uma nova geração. Eu não estou dizendo que eu não iria, mas hoje um convite para sair de João Pessoa, sinceramente, seria muito difícil de eu aceitar. O estado da Paraíba, talvez, se for alguma coisa em que eu realmente possa contribuir, e não um cargo para que eu venha ocupar. Tá aí. Deputado Chior, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Terminou dia 30 de outubro, já começa a eleição municipal, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores da Arapuã. É um prazer enorme estar aqui no Rede Verdade, do meu partido Rede. Bom demais. Vamos lá, olha só, como foi que você... Algumas listas, a gente analista e jornalista político, chegava muita lista dos deputados, dos 36 deputados eleitos. Você não estava na maioria delas. E, de repente, está aí com reeleito deputado estadual. O que era isso? Assim, você também sentia que havia ali uma baixa perspectiva da sua eleição, mas você sabia o que estava fazendo? Não, eu tinha certeza que ganhava. Eu era prefeito de Remígio em 2018, quando eu renunciei ao cargo de prefeito para ser candidato a deputado. E ali, que era muito mais difícil, numa condição muito mais difícil, quando eu tive pouco mais de 18 mil votos, eu sabia que ia ser eleito. E agora também a gente construiu, se preparou, organizou uma nominata. Só que, Luiz, o jeito de Chior fazer política é muito fora da normalidade dos demais deputados paraibanos. Como então, Diga aqui. Então isso às vezes confunde os políticos e confunde também até a própria imprensa também. Você está dizendo que não adota o modelo tradicional. Isso mesmo. E aí acaba que as listas, os cálculos... Isso mesmo. Eu só citar um exemplo, eu sou votado numa cidade como Esperança, que é uma cidade importante do nosso estado. Eu tive lá 1.900 votos, quase 2.000 votos na cidade de Esperança, e não tinha um suplente de vereador me apoiando, não tinha um conselheiro tutelar me apoiando. Eu faço uma política muito perto das pessoas, eu uso muito a rede social para isso, para me aproximar do povo, não uso muito intermediário, porque geralmente a política e quem está na Assembleia ou tem algum cargo federal, estadual, usa um intermediário, que é um prefeito, uma liderança, um vereador. Que dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Mas aí... Você vai para a ponta? Eu vou para a ponta. Não que eu não tenha também estratégias de prefeitos e vereadores que me apoiam. Eu tive a grata satisfação de ter apoio do prefeito Olivanho de Picuí, da prefeita Socorro Brilhante lá em Pilões, do prefeito Negão lá de Passagem.
mas a boa parte da nossa votação é uma relação direta entre o candidato e as pessoas. E isso eu acho que confunde ou muitas vezes não se vê como é que Chió vai chegar ao poder. E a gente chegou mais uma vez e aumentamos aí em quase 12 mil votos a votação que a gente teve anteriormente. Aumentando a rede na campanha de 2018 teve 33 mil votos. Agora nós passamos de 62 mil votos, né, do nosso partido. E a Federação Rede Pessoal alcançou quase 75 mil votos. Se tivesse dois cabas corajosos, como eu, a gente tinha feito a segunda vaga. A segunda vaga na Assembleia. E aí, esse segundo mandato aí, muita gente fala que, olha, no segundo mandato, o deputado já dá uma desacelerada, né? Já dá uma descansada, enfim, porque não está com aquela empolgação, aquele entusiasmo do início. Você avaliando os mandatos que você está fazendo e está fechando agora e projetando o seguinte, o que é que a Paraíba pode esperar? Luiz, eu estou muito mais entusiasmado a esse mandato agora, porque a de Convic, o primeiro mandato, a gente teve no meio de uma pandemia, e numa pandemia eu tinha dificuldade de sair de casa, né? A gente teve que cumprir os protocolos sanitários, e assim, a gente tinha dificuldade de fazer campanha. Eu faço campanha muito perto das pessoas, e se eu não pude fazer isso no primeiro mandato, agora no segundo, com certeza, eu vou para cima, com mais experiência, né? Sabendo o caminho das pedras, fazendo relações importantes com o governo, criando projetos inovadores, como já criamos no primeiro mandato. Já ia perguntar sobre isso. Você tem projeto, tem alguma coisa já em mente aí para o segundo mandato? No primeiro mandato, a gente criou alguns projetos muito inovadores para um deputado estadual. No primeiro mandato, a gente conseguiu chegar, por exemplo, com um projeto chamado Circuito Vamos Viver. Nós fomos embaixadores de um circuito de corridas de rua. Imagine, um mandato de deputado estadual que promove saúde e corridas de rua. E chegamos em 2022 a 21 cidades da Paraíba. No último sábado, eu estava em Mari, onde nem tive muitos votos, mas estava lá, correndo lá com o povo de Mari. Então, esse Circuito Vamos Viver, né, é um empreendimento, como se diz, político do nosso mandato para promover corridas de rua no interior da Paraíba. Outro projeto que a gente criou, que foi muito inovador nesse primeiro mandato, foi o Inova Professor, que visou capacitar em torno de 600 professores na pandemia. Os professores... Parceria com as prefeituras ou... Relação direta com os professores. Não foi nem com as estruturas de prefeitura. Muitas vezes, algumas prefeituras que eram contra a gente até impediam que os professores pudessem fazer, né, esses processos de capacitação. A gente trabalhou numa coisa muito importante, que é a questão da saúde mental dos professores. A gente tem uma assessoria para isso, a gente contratou uma assessoria pelo mandato para assessorar esses professores que durante a pandemia, né, tiveram que se reinventar. Professores que viviam no quadro e no giz, que tinham que ir para frente de uma telinha, de um celular. Chamar a atenção de aluno diante do computador é algo... É dificílimo. Já é difícil você... Presencialmente. Imagine sem poder estar perto, né? Então, o nosso mandato assessorou esses professores. Nós criamos um prêmio, inclusive, para isso. Nós abrimos um edital, Luiz, que parte das nossas emendas que nós temos direito individual foram destinadas às melhores práticas de educação na pandemia. Então, foi premiado professor de Picuí, professores de Princesa Isabel, professores de Imaculada no Sertão, professores da Paraíba inteira que se inscreveram, a gente premiou, não premiou em dinheiro para o professor, mas com recursos que chega dentro da escola para incentivar, né, que essas práticas inovadoras de educação possam melhorar a educação da Paraíba. Você foi deputado na base de João Azevedo, da base do governador, ou seja, você foi deputado da situação. Que avaliação você faz da relação de João e do retorno dele para a Assembleia e para a Paraíba nesse sentido? Além desses projetos inovadores que eu cito aqui, eu também consegui, né, levar muitos recursos para a minha região. Eu atuo na região do Curimataú, Seridó e Brejo Paraibano, Areia, Esperança, Picuí, Cuité. E a relação com o governo foi muito boa, porque a gente conseguiu levar várias obras, várias ações para a nossa região. Né? Cidades como Picuí recebeu muito recurso, Remígio. São cidades atendidas pelo governo? A oposição vem aqui para dizer que o governo, João, por exemplo, descuidou da questão do abastecimento da água no Brejo, numa região ali
né, riquíssima na Paraíba, mas que ficou sem água. Ficou sem água, mas assim, eu não considero que foi um descuido do governo, porque até João, antes de ser governador, ele era o secretário de infraestrutura, ele foi um dos secretários que conseguiu fazer a nova Camará. Quando a barragem de Camará foi embora, foi João que foi um dos protagonistas dessa reconstrução da nova Camará. E a gente passou, na verdade, na nossa região, a gente passou 10 anos de seca. Né? Um brejo passou 10 anos de seca. Então, não tem governo do mundo que consiga diagnosticar um problema, né, de climático como esse. Mas, graças a Deus, hoje a barragem está com água, já está chegando água nas cidades. Mas a gente tem um outro projeto, que além de ter água no brejo, através da barragem Nova Camará, eu fiz uma outra incursão, como se diz, junto ao governo do estado e fui até Brasília. Um deputado estadual que saiu nas portas dos deputados federais em Brasília, que é a adutora do brejo. O que é a adutora do brejo? Já chegou a água do São Francisco em Campina Grande. Foi muito importante as águas do São Francisco chegar em Campina Grande para matar a sede do povo de Campina Grande. Vai chegar no Curimataú, vai chegar no Sertão. Mas o brejo, a gente está criando esse projeto, o governador já, inclusive, licitou essa obra e vai chegar água do São Francisco também na região do brejo. Porque diz que quem tem um, não tem nenhum. Então, o brejo vai ficar com duas opções. Além da barragem de Camará e as outras barragens que já abastecem a região do brejo, a gente vai ter também, se Deus quiser, em 1 ano e meio, por aí no máximo, a gente vai ter água do São Francisco também à disposição do povo do brejo, para a gente nunca mais passar o perrengue que a gente passou o ano passado. Como é que você avalia o segundo turno nessa disputa ao governo? Você acha que João Azevedo tem acertado mais, errado menos? Pedro Cunha Lima tem acertado mais, errado menos? Se, por exemplo, o senador veneziano Vital do Rego, que estava ali na base da esquerda, votando em Lula, acabou surpreendendo e indo lá para a candidatura de Pedro Cunha Lima. Como é que você avalia aí a atuação e a ação do governador João Azevedo? Eu não posso avaliar a ação do adversário, mas de João, eu considero o João um homem de bem, um governador que tem uma postura, inclusive, que surpreende muito também, né? Ele está fora da curva da política, né? Um governador que é de palavra, quando assume um compromisso conosco, ele cumpre, né? Como estradas, adutoras que têm chegado na nossa região, né? Então o governador tem sido assertivo nesse aspecto. E por ser tão técnico, muitas vezes, né, é mal compreendido pelos políticos. Mas eu vejo que a Paraíba, eu acho que a gente chegou num patamar de gestão pública, que é a Paraíba, que dá orgulho a gente, que é paraibano. Saber que o nosso dinheiro está sendo bem cuidado. Saber que a Paraíba, né, tem recurso suficiente para enfrentar uma crise, né, uma crise econômica. Imagine que a Paraíba se comprometeu agora a pagar o piso dos enfermeiros. Por quê? Porque tem saúde financeira. E não é todo estado do Brasil que tem essa saúde. Tem estado do Brasil que, independente de quem ganhar a eleição no plano federal, quando for em janeiro, vai praticamente quebrar, porque não está fechando a conta. A crise é muito forte no país. Então, a gente fica muito feliz como paraibano saber que o nosso dinheiro, o nosso recurso está sendo bem cuidado. Eu converso muito com o secretário de Finanças, Marialvo Laureano, com o secretário o secretário executivo de Finanças também, e eles me falam, né, como o dinheiro da Paraíba é bem organizado, bem planejado. Isso faz toda a diferença em gestão pública. Agora, deputado, você disse que não ia avaliar Pedro Cunha Lima, mas Pedro Cunha Lima está avaliando vocês da Assembleia e está dizendo, inclusive, que vocês, na Assembleia Legislativa, têm privilégio demais e ele vai querer cortar esses privilégios da Assembleia. Eu não acho que a gente tem privilégio. Eu não tenho. Pode ser que alguém tenha. Eu não tenho um privilégio na Assembleia. Né? A minha assessoria é uma assessoria enxuta. Eu fui o primeiro deputado da Paraíba, abrir um processo seletivo, inclusive, para compor vagas dentro do nosso mandato. A gente tem assessoria jurídica, assessoria de comunicação, inclusive, através de um processo seletivo. Né? A gente sabe do nosso tamanho. Não sei o que ele quer insinuar com isso. Né? Mas não sei porque ele vem agora com essa história que a Assembleia tem muitos privilégios. Se ele vê onde estão os privilegiados, tem que dizer quem é. Quem são os deputados que estão sendo privilegiados? Quem é que está recebendo mais do que devia? Tem que saber disso. Eu não sei. Eu sei que eu não recebo. Bom, vamos lá. Segundo turno da disputa presidencial. Se percebe que Lula, no primeiro turno, saiu com a votação surpreendente no Nordeste. E se percebe que no segundo turno o presidente Jair Bolsonaro focou e mirou o Nordeste, inclusive a Paraíba, com eventos
semanais. Inclusive, amanhã tem um aqui em João Pessoa, né? A Mitosoca, aqui na capital. Você acha que reverte? Qual é a leitura que você tem feito aí em relação a isso? Luiz, assim, por mais que seja subestimado o nosso projeto nosso mandato, eu tenho dentro do mandato uma estrutura de ter muita informação. Eu faço muita pesquisa. Eu avalio muito os cenários, faço pesquisa no interior, na capital também. E o que eu tenho visto, assim, que a campanha, tanto a nível estadual quanto a nível federal, está muito cristalizada. Eu acho muito difícil que até domingo se tenha qualquer mudança nos cenários que as pesquisas apontam. Você está falando em congelamento desse voto que foi dado no primeiro turno. Isso mesmo. Os votos, tanto os votos bolsonaristas quanto os votos lulistas, eles são votos muito cristalizados. Não se muda não se tem muito argumento para mudar de voto, né? Então, eu acho que está muito fechado e eu acho que a tendência, pelos levantamentos que tenham feito, é que, inclusive, o presidente Lula tenha muito mais votos. Você acha que ele amplia na Paraíba, em alguns municípios? Amplia. A minha dúvida é só João Pessoa. A minha dúvida é João Pessoa, porque no interior, pelo que eu analiso, o presidente Lula amplia a sua vantagem em relação a Jair Bolsonaro. Mas, deputado, eu vou lhe perguntar de forma muito objetiva. Você acha que o governador João Azevedo, que no primeiro turno disputava Lula com o veneziano, agora foi para o segundo turno, ficou ali praticamente sozinho nessa base? Aliás, o ex-presidente, já na primeira semana, nos primeiros dias, já anunciou, né, no vídeo, o voto em João e tudo, mas o deputado Pedro Cunha Lima revelou neutralidade, está conquistando votos aí de bolsonaristas, de lulistas e tudo. Você acha que o governador João Azevedo usou pouco, mergulhou pouco na campanha, na associação, na relação com Lula? Você responde daqui a pouquinho, eu vou lhe dar um minuto para pensar e responder. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui no Rede Verdade.